capítulo 13, verso de número 9, diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Vou ler do jeitinho que está aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acerca dele os discípulos disseram: por que lhes fala por parábola? E ele respondendo disse: porque a vós é dado os mistérios do reino do céu. Cadê o Richard, meu pastor? Cadê o Richard? Está aí para você, tá? Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Amém, irmãos? Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Bíblia aberta na cadeira e você aplaude o Todo-Poderoso Jesus. Enquanto você aplaude, glorifica Ele. Enquanto você aplaude, glorifica Ele em nome de Jesus. Se assente aí. Senhor Jesus, eis aqui a Tua palavra, a Tua verdade, fala conosco, nos leva a um lugar de revelação. Nós somos mais dependentes do Senhor do que na noite de ontem. Nós somos mais dependentes do Senhor do que na noite de sexta-feira. Nós estamos mais dependentes de Ti do que quinta-feira, Senhor, porque somos um povo necessitado de ouvir a Sua voz. Fala conosco e o Seu nome vai ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13 fala de 5 parábolas, 5 de 40 parábolas dita no ministério de Jesus. O que é parábola? São metáforas dentro da cultura judaica que Jesus expressa, e eu deixei o versículo de número 9, 10 e 11, porque Jesus dá um recado aos seus discípulos. Jesus fala a parábola do semeador. O semeador é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear, e você sabe, pedra caiu no caminho, pedregulho, vieram os espinhos, os abrolhos, os passarinhos, levaram. Mas aqui no verso de número 11 ele diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Eu quero que você entenda que Jesus está falando para este povo em parábolas de propósito. Jesus não está contando historinha. Ele está dizendo de uma forma diferente aos seus discípulos. E ele diz: por que lhe falas em parábolas? E ele respondeu: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino do céu. Reino entrou na moda, paternidade entrou na moda, mas reino é só para quem nasceu de novo. E hoje nós vamos falar sobre Cristo e olhando para a graça. O tema da mensagem é olhando para a graça para amar a Cristo. Conversava com meu pastor Joel esses dias lá na oficina do Gê, nós estamos falando sobre graça. Então, toda vez que nós temos uma dificuldade, a gente pensa que ou Jesus errou, ou alguém errou, mas nós não entendemos por que eu preciso ouvir a graça. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje a graça se torne uma pessoa para você, porque nós temos dificuldades de ouvir quem a gente não vê, e nós precisamos ouvir a graça para amar a Cristo todos os dias. E quando eu ouvir a graça, pastor, mas é uma pessoa, não, eu quero que você ouça uma voz todo dia. Você não merece, você não merecia. E Jesus está dizendo: olha, eu estou falando para a multidão não entende, mas vocês vão entender. Eu estou falando premeditado. Ele disse no 13: por isso falo por parábolas, porque eles vendo, presta atenção, porque eles vendo não veem,
Pode alguém ver e não ver? Sim ou não? Pode alguém ver e não ver? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala isso para o cego. Escute, ele está dizendo: vendo não vem, ouvindo não ouve, e nem se compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não os compreendereis. Ireis compreender. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado aos seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejais com os olhos, e nem ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e se cure. Jesus está dizendo: o que eu estou falando, Isaías já falou. O que eu estou falando, Isaías já veio falando. Ele está dizendo: eles vão ver e não vão enxergar, vão ouvir e não vão escutar, e vão endurecer, o coração não vai. Isaías já profetizou. Jesus é bíblico. Jesus é bíblico. Jesus está pregando o que está escrito em Isaías. Agora ele está dizendo: por que tem gente que ouve a palavra e a vida não muda? Mas todo mundo não ouviu. Tem uma diferença de ouvir e dar ouvidos. Dar ouvidos é ouvir a mensagem, guardar no coração e decidir: eu não posso mais caminhar desse jeito. Pastor Fábio, muito feliz ontem, um mestre da palavra, disse: estão pregando uma mensagem diferente. Não, está tudo liberado, não é bem assim, é só amor, I love you. Ele está dizendo: não é assim. Vão ouvir e não vão escutar. Vão ver e não vão enxergar. Por um momento vão querer, daqui a pouco não vão querer mais. Como que acontece com todo mundo que procura o evangelho? Está arrebentado, lascado, pobre de marré, não tem onde cair morto, vai para a igreja. É assim ou não é? Cheio de capeta, no couro, chega na igreja, ninguém olha nele na rua, ele não vale nada, chega aqui: a paz do Senhor, é abraçado, não sei o que. Aí a graça chega: toma um banho de graça. Diga: toma um banho de graça. Diga: toma um banho de graça. Uma ducha de misericórdia. Mas tem um problema, pergunte qual. Esquece que não merecia isso. Porque no passar do tempo, parece que Jesus não fez mais que obrigação. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: e haverão tempos de homens amantes de si mesmo, se apostatarão da fé, criarão comichões nos ouvidos. O que é comichões? É um bichinho que quando você ouve: eu já sei, isso eu sei, eu já preguei, eu já vivi, eu já sei. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo: meu filho, se prepare, que esse tempo está vindo. Timóteo está na igreja de Éfeso, pastoreando a igreja que João foi pastor, que o apóstolo Paulo foi pastor, e agora está dizendo: Timóteo, não se preocupa, isso vai acontecer. No capítulo 3 ele vai dizer: haverão tempos de homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, irreconciliáveis, amantes de si mesmos, ingratos, profanos, mais amantes dos seus desejos do que amantes de Deus. Há muito mais amantes dos seus deleites do que das coisas de Deus. Terão cara de piedade, mas negarão a eficácia da mesma. Destes, afasta-te. Presta atenção, Paulo está alertando Timóteo, dizendo: na igreja vai ter um povo que não adianta pregar, não adianta trocar o pregador, não adianta colocar a mensagem, porque eles decidiram, escolheram, porque eles são amantes de si mesmos. Olha o texto: eles têm carinha de benção, um anjinho, não tem cara igual do capeta do antes que ele fez, tem cara de benção. Mas eles negarão a eficácia da piedade.
Eles são ingratos, maldizentes e irreconciliáveis. Ele está dizendo para um povo que está dentro da igreja, que vai ouvir a palavra de Deus e não vai dar mais crédito. Ele está alertando, porque esse congresso nasceu de uma mensagem que nós pregamos, esse tema nasceu da mensagem que nós pregamos há 3 meses atrás do primeiro amor. De Apocalipse, da igreja de Éfeso 2:7, quem tem ouvido, ele vai dizer as 7 igrejas do Apocalipse, Jesus dizendo, meu, essa igreja é muito bênção, vocês são top, vocês são, meu irmão, vocês são top, vocês são massa, vocês são maravilhosos, mas eu só tenho uma coisa, a obra está acontecendo, vocês estão crescendo, está tudo maravilhoso, eu só tenho uma coisa contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ele diz, volta lá e se arrepende. Preste bem atenção, tudo que necessita de arrependimento é pecado, tá? Volta lá, se arrepende, lembra de onde caíste. Ele está dizendo, tá tudo mil maravilhas, a igreja está crescendo, o ministério está fluindo, mas eu estou com saudade do meu relacionamento com vocês. Ele está dizendo, eu não quero o serviço, eu quero você. Ele está dizendo, o serviço está acontecendo, mas eu não quero só usar você, eu quero você para mim. E da revelação que o pastor Fábio ontem maravilhosamente pregou, que João tem na ilha de Pátimos. Agora ele está dizendo, os números estão bons, está tudo acontecendo, mas eu estou com saudade de quando você falava meu nome, a lágrima correndo nos olhos. Eu estou com saudade de quando você não tinha nada e eu era tudo para você. Eu estou com saudade que quando você entrava na minha presença, você tinha convicção da graça. Eu não mereço. Eu não mereço. Não é fácil pregar o evangelho bíblico hoje com todo mundo pregando diferente. Está todo mundo dizendo, você é o cara, você vai romper, você vai ser o maior empresário da cidade, você vai fluir uma força que vem, as palavras de efeito, todo mundo fala uau, 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 chora, cai no chão, mas a vida não muda. Enquanto isso, quem ouve a parábola do reino está dizendo, você não merece, você não é, você não tem, você não é você. É tudo dele, você não tem nada, nós não somos nada, o pregador não é nada, o pastor não é nada, a igreja não é nada, a glória é dele, é tudo dele. Pastor, nós temos dom, pastor, é emprestado, o dom também é dele. Pastor, tem um talento, é também dele, é emprestado. Não é nada de nós, senão tudo. E os discípulos não estão entendendo, o Senhor fala diferente. Ele está dizendo, eu falo diferente para vocês, para que de propósito quem está ouvindo não entenda. Você não entende. O povo está dizendo, Jesus vai dar. E Jesus está dizendo, se arrepende. Você vai ser o maior empresário da cidade. E Jesus está dizendo, socorre o pobre. Escute, a igreja não é um curso para ficar rico. A igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está vendo esse lugarzinho pequeno aqui? Eu não sou hipócrita, irmão. Tem gente que não quer se converter. Tem gente mentirosa. Eu estou muito crente hoje. Eu vou profetizar que não tem, mas tem. Tem gente sem caráter? Tem. Mas tem um monte de gente aqui sem caráter, que não valia nada, dizendo, eu não merecia estar aqui, eu sei que eu não valho nada, mas alguém morreu por mim, eu vou deixar de ser mau caráter, eu vou deixar de ser mentiroso, eu vou ser um caráter de Cristo virar sobre mim. Então no mesmo ajuntamento de pessoas que tem pessoas falando, tem gente dizendo, pela graça eu vou melhorar, pela graça, pelo amor de Cristo eu vou ser melhor, eu não posso mais ser assim, tá aqui com o filho pequeno todo dia, se esforçando. E Jesus vem com
todo culto com a mesma mensagem: arrependei-vos. E no final ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Vamos conferir a petição de Jesus. Isaías capítulo 6. Livro do profeta Isaías capítulo 6 é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Aleluia. No ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor, entrei no santuário e vi 6 anjos. Estava o Anderson, estava o irmão do Anderson, os anjão voando com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava. Aleluia. Eu vi o Senhor. É um dos textos mais magníficos de toda a Escritura. Ele está dizendo: eu vi o Senhor, aleluia, e eu vi a glória de Deus. Ele não está dizendo, eu tive uma visão. Ele está dizendo, eu vi o Senhor, eu vi os serafins com brasas, aleluia. Ele com medo, preste atenção, ele com medo diz, quando ele entra, quando ele vê Deus, irmão, quem já viu Deus aqui? Quem já na graça? Ele está dizendo, quando eu vi Deus, quando eu vi o Senhor, eu disse, eu não presto. Deus não apontou para ele e disse, você não presta. Ele disse, Senhor, eu habito num lugar de pessoas de lábios impuros, a minha boca é podre, eu não mereço nem te ver, aleluia. E diz o texto que um serafim voou, tirou uma brasa de fogo e colocou na boca de Isaías. Levante a mão, deixa eu profetizar para você. Fale para Deus onde é que está o seu defeito. Não tem que profeta chegar até você e dizer seu defeito, não, manda ele ver o dele. Diga para Deus onde é que está o seu defeito. E fala para ele, põe fogo aqui, Senhor. Põe fogo no meu gênio, põe fogo no meu caráter, põe fogo. Ele vai tocar e vai transformar você. Aí eu te pergunto, Deus sabia o defeito de Isaías, sim ou não? Mas Deus gosta que as pessoas se apresentem. E você sabe do texto, ele ficou maravilhado, tocou, e ele disse, e a minha iniquidade foi tirada, não foi o meu pecado. Ele está dizendo, eu pecava hoje, pecava amanhã, pecava depois, pecava depois, pecava depois, pecava depois, pecava depois, pecava depois, pecava, sabia que não podia pecar, mas a minha iniquidade foi tirada. Enquanto você não falar para Deus onde é que é a sua iniquidade, Ele não vai tirar. Eu sei a iniquidade do irmão, cuide da sua. A do irmão deixa ele com Deus. Aí no verso de número 9, olha Isaías. Então ele diz, quem enviarei? Eu não tenho que enviar. Eis-me aqui, agora eu vou, pode mandar fogo, agora eu vou, me envia. Eu não sei pregar, não sei nada, não sei cantar, mas eu estou aqui. Aí ele disse, vai. Existe um povo, meu irmão. Existe um povo, ouvi de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos, e fecha os olhos. Não tenha ele a ver com os olhos, e o ouvir com os seus ouvidos, e entender no seu coração, e converter-se, e será sarado. Ele está dizendo, vai Isaías, mas quem você vai pregar não vai te ouvir. Porque eu conheço o povo é ruim. Quando ele chama Jeremias, ele fala, o povo que você vai é ruim. Quando ele chama Ezequiel, fala assim, Jeremias diz, nação rebelde, povo difícil. Ezequiel diz, o povo é ruim, mas eles vão. Preste atenção, o nosso papel de igreja não é abrir a cabeça de ninguém, é só pregar a verdade. O nosso papel de igreja é só anunciar a verdade. É só pregar, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Só tem os segredos do reino quem ouve a Jesus Cristo. Não adianta a visão ser de reino, tem que ser tudo de reino. Tem que ser cabeça de reino, olho de reino, ouvido de reino, boca de reino, corpo de reino. Não adianta escrever na placa da igreja reino, não. Tem que ser reino. E no reino a gente só prega, só anuncia. Quantas vezes eu pregando aqui, as pessoas levantou e foi embora no meio da mensagem?
E quando era novo convertido, eu pensava, eu estou pregando tão bem que foram buscar mais alguém para ouvir. Não, eles não gostaram não. Mas nós tínhamos duas escolhas lá atrás: ou muda a mensagem e recebe aplauso, ou paga o preço de anunciar a verdade. Eu quero falar uma coisa sobre verdade que eu falei em Suzano. Profeta é profeta no deserto e é profeta nos palácios. Só que no palácio, Luiz, profeta não entrega a profecia que o rico quer ouvir no palácio. Ele entrega: Luiz, essa mulher não é tua, é a mulher do teu irmão, seu descarado. Essa é a mensagem de João Batista. Qual que é a escola profética de João Batista? Livro do profeta Isaías. Herodes chega lá, ele tem medo de João Batista, ele falou assim: rapaz, não vou fazer nem charabacanta nem deacai. Você não vale nada, essa mulher não é tua e é mulher do teu irmão. Por isso nasceu o ódio de Herodias matar João Batista. Porque João Batista não chamou de cantinho e falou: ó, Herodes, como você tem dinheiro, se você fizer um pex na minha conta, com a palavra revelação, eu falo baixinho, ele diz: raça de víbora, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Ele está perguntando: porventura você tem alguém maior do que aquele que eu anuncio? E eu tenho uma palavra para essa igreja: nós não vamos entrar na modernidade e começar a dizer, existe uma força dentro de você. Não existe porcaria nenhuma dentro de você. Não tem porcaria nenhuma que presta dentro de nós. O que tem de mim em bom é a graça. O que tem de bom em você é graça. O que tem de ruim é teu, é meu, é dele. O que tem de ruim é nosso. O que tem de bom é a graça. O que tem de bom é graça. O dom é graça, o talento é graça. É tudo graça. Eu profetizo em nome de Jesus que você declare a partir de hoje: Senhor, meus ouvidos estão livres para o Senhor. Não me deixe escutar, me faz dar os meus ouvidos. Eu não quero ser como esse povo viu. Irmão, preste atenção. Hebreus capítulo 11, verso de número 7, foi uma palavra que dividiu nossa conversa, né, Bispo Luiz? De muito tempo. Você vai chegar num lugar sem abrir a boca e será uma pregação. Hebreus capítulo 11, verso de número 7, Noé foi pregoeiro da justiça. E está escrito: e Noé condenou o mundo. Eu demorei para entender isso. Falei, mas não foi Deus que condenou? Noé condenou. Porque Noé ouviu a voz de Deus e anunciou. E o povo que não deu ouvido se lascaram todo. Noé pregou para o mundo inteiro. Só 7 pessoas deu crédito. Você está louco, velho? Nunca choveu. Ele disse, mas vai chover. Vai vir um dilúvio, Deus vai acabar com a raça humana. Seu velho retardado. E ele começou a pregar. Por isso que nós estamos falando, Alex, trazendo os homens para perto da igreja, para que nós sejamos uma voz dentro de casa. Esse cara falou, meu filho, Deus falou uma vez com Noé. Quantas vezes? Quantas vezes? Ele falou, Deus falou comigo, mandou construir uma arca. Só que Noé era agricultor. Noé não era igual o Renato e o Alacide, marceneiro. Ele era agricultor, Deus mandou. Sabe o que os filhos disseram? Chuchu falou, está falado. Eu profetizo que os nossos filhos possam saber que nós ouvimos a voz de Deus. O testemunho de Noé salvou a casa dele toda. E o povo diz, não chove, não vai chover. Ele falou, mas vai chover, então me prega. Pregando. Aí vem Jesus e disse, assim foi nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento. Bebiam, comiam-se e em festa. Assim será na vinda do Filho do Homem.
E nós podemos fazer uma receita aqui, uma vaquinha gospel, todo dia a gente inventa um projetinho, um tijolinho, para comprar o nosso templo, cada um dá um tijolo de 100. Não, eu estou esperando Jesus voltar. Meu filho falou: pai, a igreja precisa comprar um prédio. Eu falei: eu acredito. Quem que é o dono da igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo vai dar recurso, quem crê? Eu falei: mas eu não posso fazer o prédio da igreja um bezerro para sacrificar o povo. Aí a gente constrói uma igreja para 1000 pessoas. Aí passamos, daqui a pouco eu estou velhinho, tá aí, Luiz, pai do senhor, dona Dilce, muito mais nova que a gente. Aí daqui a pouco a gente terminou o templo, passamos anos, construímos, todo mundo deu, pagou. Aí a igreja tem 5.000 pessoas, faz o quê? Nós não estamos atrás de números, nós estamos atrás de 2 ouvidos. Nós não estamos atrás de números, nós estamos atrás de dois ouvidos, dizendo: fala que eu te escuto, fala comigo. Sabe como que o povo se converteu? Dizendo: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Põe o pastor Aparecido, irmão, eu não sei, mano, Deus está falando comigo. Vem o Alex, prega, Deus está falando comigo. Vem o Leandro, Deus está falando. Vem a bispa, Deus está falando. Vem o bispo, Deus está falando. Vem o Jomar, Deus está falando. Porque no reino todo mundo fala igual. No reino de Deus todo mundo tem a mesma fala. Deus não dá carro num reino e toma no outro. Eu profetizo que os seus ouvidos estejam prontos para ouvir a voz do Senhor, aproximando a vinda de Jesus Cristo. Eu profetizo que você ouça a irmã Graça, que não congrega mais aqui, nossa querida irmã Graça, que todo dia possa dizer para a gente: Alex, pastor Alex Martins, líder do Ministério de Casais, você não merece estar aí. Ele é Alex, pai de Ezequiel e Sara. Você não merecia ser pai. Você não merecia uma família. E se o Alex ouvir a Graça todo dia ele tem um amor para com Jesus. E porque as pessoas não estão dando ouvido à voz de Jesus Cristo? Porque não reconhecem a graça. Depois que ficou arrumadinho, como diz o pastor Luiz, ficou cheiroso, me lascou. Empina o nariz, eu não sou mais menino, isso é meninice. O povo aqui pula, a gente pula e grita, irmão, mas nós queríamos voar. Aí a gente pula. Eu queria chegar aqui numa tirolesa, pulando cambalhota com um foguete na mão. Pá! Missionária Kathleen Cume, inspiradora de Benihim, marcava o culto 25 graus abaixo de zero no Canadá. Saía a caravana dos Estados Unidos para ouvi-la. 7 horas da manhã começava o culto. 4 horas da manhã, lotados os quarteirões da igreja. Chegava na primeira fila, ela falou: você pula para trás, dá licença, você também. Na frente é só quem acredita em milagre. E sabe como é que ela começava o culto? Ela vinha correndo e dizia: glória a Deus. O paralítico levantava e saía andando. Não está nela, ela está dizendo: eu não faço nada, Jesus. É Jesus, não é o jeito da pessoa, é a graça. Eu profetizo a partir de hoje que você dê uma atenção maior para a graça. Pare de pensar que nós somos, que nós temos, nós não somos nada. A graça é um dom de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para dizer: ei, a salvação não mudou, Naldo, custou preço pela graça de Jesus Cristo, aleluia. Ei, não é com envelope de dízimo, não é com oferta, não é com obra, é pela graça que nós somos salvos em Jesus Cristo. Quando eu entender que eu não mereço todo dia, eu paro de cobrar Jesus Cristo. O Gé me socorreu sexta-feira, meu caminhão quebrou, Gé arrumou na rua, trouxe para a garagem e não pegou, desde ontem. E meu caminhão estava na porta, não saiu um caminhão, e não dá para empurrar Joel por causa do frear. Chamei o mecânico, profeta, homem de Deus, falou: varão, fizeram a gambiarra e não dá para arrumar isso aí. Está funcionando,
o motor de arranque, mas não dá para arrumar. Ele falou, eu tenho um jeito para fazer. Falei como? Ele falou, tira as cuicas. Ele falou, mas não dá não, varão, não é de Deus não. Vai ficar sem freio, essa ladeira aqui é perigoso. Ele falou, chama um guincho. Eu estou desde as 9 da manhã na garagem. Eu chamei um guincho agora de tarde, uma carreta. Adivinha para quê? Para puxar o caminhão da garagem e colocar na garagem de volta. Eu falei, sexta-feira foi o carro do varão que tentaram roubar. Ontem foi o carro do pastor Fábio. Hoje é o caminhão. E eu ouvi a voz do meu Senhor dizendo, você está reclamando do quê? Você tem outro caminhão para trabalhar. E eu preciso liberar esse portão para sair 2 caminhões que vai trabalhar amanhã cedo. E o guincho veio, Joel, puxou para fora. Eu tirei um caminhão e coloquei de volta no lugar. Ele falou, de que reclamas? Em tudo já estás preparado. Teve que fazer isso, meu Joel. Puxar, colocar e pagar uma fortuna. O Senhor disse, de quem é o recurso? Naldo, eu ouvi assim, um dia desse você chorava com um caminhão velho. Agora você está chamando um guincho para puxar para outros 2 sair. Eu falei, não, não estou reclamando não, só estava pensando alto. E o cara falou, aí eu chamei um cara que a gente não conhece, ele falou, mas é isso, o senhor está certo, é só para puxar da garagem e botar no lugar de novo? Eu falei, isso aí. Ele falou, não vai para a oficina? Eu falei, não, é só para tirar e voltar para o lugar. Ele falou, como é que você arrumou o guincho? Com o meu telefone, quem te deu? Quem paga a conta? Quem te deu trabalho? Até na dificuldade a graça nos socorre. Até na dificuldade. Eu fui de manhã, Luiz, botei a mão no motor de arranque, mexi, joguei óleo de orelha. Falei, Jesus, em nome de Jesus, vai pegar. Ele vai desviado. Eu falei, meu Deus. Joguei óleo, bati, pega. Escute o que eu vou dizer para você. Mesmo nas horas de dor, a graça, ela é a necessidade. Nós estamos no automático, esquecendo nos nossos dias de dor, nós não valorizamos a graça. Pergunte por quê? Porque não foi do nosso bolso que saiu. Não valorizamos a graça porque não foi nós que fomos para uma cruz. Não só valorizamos a graça porque tudo que a gente conquista, a gente tem prazer em falar. Mas por que a gente não muda nosso linguajar e coloca, como eu sou agraciado? Como eu sou agraciado pelo amor de Jesus Cristo. Se você quiser continuar cobrando Deus, cobre você. Eu vou dizer para ele todo dia, eu não mereço. Eu não merecia. Eu sei que é a graça. Eu sei que é o teu amor, o favor imerecido. Ele está dizendo, você vai pregar isso aí. E o povo não vai te ouvir. E ele está dizendo na igreja de Éfeso, que nasceu o tema do congresso, eu não quero trabalho, eu não quero tuas obras, eu quero você. Eu quero voltar andando com você. Eu quero voltar a andar junto com você. Eu quero que, aleluia, que eu e você sejamos um. Quando olhar para você, aleluia, te me vejam. Quando olhar para mim, ache você. Porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 12 e 13, ele vai dizer, tenho prazer, aleluia, na ressurreição de Jesus Cristo, mas também tenho prazer do sofrimento da sua morte, para ser encontrado nele. Eu profetizo que nesse novo tempo da igreja você aprenda a Bíblia, meu irmão. Não é para uma oportunidade, não. É para você viver. É para que no dia que tudo der errado, Luiz, a gente fala assim, eu não merecia isso, cara. Aleluia! Eu estou na bênção. Eu tenho saúde. Não tem... Irmão, eu estou com o motorista esperando dizer se vai trabalhar, que o médico chamou que a mãe não tem mais jeito. Quem está no grupo do ECC aqui, morreu uma irmã nova. Quinta-feira, acho que a Rosângela morreu nova, deixou o filho. A irmã fez aniversário ontem, hoje 7 horas da manhã, o pai morreu. Tem um monte de gente morrendo, povo de Deus, crente, dizendo,
Deus não está nem aí para mim. Pare de pensar que nós merecemos estar aqui, irmão. Só está aqui 18 anos por causa de Jesus. Só está aqui por causa dele. E olha que nós sofremos para permanecer aqui. Olha que nós sofremos, hein? Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, as águas teriam passado pela nossa cabeça. Eles teriam nos engolido vivos. Mas o laço se quebrou. A nossa alma escapou. Por isso estamos aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que nós trocamos a murmuração pela gratidão. Todo dia eu tenho que ministrar em obreiro. Eu falo, varão, segura, baixa a bola. Está aqui um amigo meu que anda comigo. Falo, Luiz. Eu falo para o Luiz, você é meu vagabundo preferido. Mas você tem que andar na linha, cara. Você tem que andar na linha para a tua casa. E sabe o que eu falo para o Luiz todo dia? Pergunta para ele. Luiz, a gente não merecia isso. A gente não merecia. É por isso, Luiz, que tudo que o diabo quer é que a gente se corrompa com alguém. Hoje eu estava com um homem de Deus socorrendo meu caminhão. E o fulano, ele falou, virou profeta do Pix. Me bloqueou, não fala mais comigo. Lembrei de você. Está indo para monte com o empresário para revelar com o Pix. Fizeram um QR Code. Aí manda no WhatsApp, na linha de transmissão, mande uma mensagem com a palavra oração com Pix de 30. Com Pix de 30. Como eu queria um profeta hoje para ofertar 30 e fazer meu caminhão pegar para não pagar guincho. E ele falou, ele me bloqueou. Eu falei, Aí eu falei para ele, lembra que eu te disse lá atrás? Que profeta sem Bíblia é uma mentira. Que profeta que não ama a Escritura é uma mentira. Eu fui pregar na igreja do homem, uma benção, super simpático, engraçado. Quando nós terminamos de pregar, faz uma fila daqui na Ana Priscila. Adivinha para quê? Para ele orar e revelar. E eu suando igual cuscuz, eu olhei e falei, amém. A fila. E candará, irabaçá, irabaxá, e lagartixa que sobe, lagartixa que desce. Falei, rapaz, eu preparei um esboço, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, e está todo mundo na fila. Próximo. Quem tem ouvidos, ouça. Quando a gente vai pregar aí fora, irmão, nem todo mundo quer ouvir a verdade. Eu tenho pastores que não me chamam mais, gostam de mim, mas não me chamam mais. Eu perco um pastor, mas não perco os ouvidos ouvindo ao Senhor. E todos que se corromperem, você vai ter que dar conta um dia com Deus. Irmão, eu estou sendo bem sereno para te provar que Deus precisa dos seus ouvidos para te converter. Deus precisa dos seus ouvidos para te converter. Deus precisa, a parte é, ai, meu coração de Jesus. O coração não presta. A gente casa, é apaixonado, no dia que briga quer matar a esposa quer matar o marido. O filho quando nasce, a gente fala, meu Deus, que presente de Deus, quando está malvinho. Fala na terra. Então Deus não quer o seu coração, Deus quer os seus ouvidos, para que você continue ouvindo a sua voz. Porque Jeremias diz que enganoso é o coração. Chega de coração enganoso na casa de Deus. E se o meu coração for enganoso, os meus ouvidos não serão. Os meus ouvidos serão honestos. Os meus ouvidos serão limpos para ouvir a voz de Deus. E o mesmo Paulo disse, Joel, haverá tempo que ninguém vai aguentar mais ouvir Bíblia. Hoje o cara vai, tem um famoso na igreja, paga 150 pau para ouvir. Eu falo, não, tinha que pagar 1.500. Parcelar no cartão em 10 vezes, ficar endividado o ano todinho. Escute o que eu vou falar para você. Sabe o que aqui tem andado em sentido do céu, pastor Roseli? Porque eu fui estudar, Joel, história de avivamento.
E todo avivamento só aconteceu na história dos avivamentos em pastores que permaneceram no mesmo lugar. Pastores que sentaram na mesa e comeram sal junto com as pessoas. Avivamento não é um culto avivado. Avivamento é uma transformação de caráter diária. De caráter diária, todos os dias. Aí o povo diz, eu vou ver um famoso, paga, eu vou me converter. Não se converteu na sua igreja, vai se converter com o famoso, irmão. Escute, quem tem ouvidos ouça. Eu profetizo que você ouça a graça todo dia. E a graça não vai dizer, assim diz o Senhor, ela só vai dizer, você não merece. Você não deveria. E quando eu ouvir a graça, eu vou amar Cristo todos os dias. Eu vou amar o Senhor, porque Ele me amou primeiro sem eu merecer. Eu não vou estar um crente, Jesus, bota Jesus na parede. Não, Jesus, eu sou isso aqui, um nada. Eu não presto. Só o Senhor para dar a vida pela minha pessoa. E não adianta a gente encher a igreja se a gente não encher os ouvidos de palavra de Deus. Diga, graça e tentação andam juntos. Diga, se eu ouvir a voz da graça, eu nunca vou cair na tentação. Se eu ouvir a voz da graça, vou ficar aqui até você aprender. Se eu ouvir a voz da graça, eu nunca vou cair em tentação. Se eu ouvir a voz da graça, eu nunca vou cair em tentação. Mateus capítulo 3, Jesus é batizado no deserto. Deus clamou e disse, eis aí meu filho amado, a quem eu tenho todo prazer. E foi levado Jesus conduzido ao Espírito para ser tentado pelo diabo. E o diabo disse, Deus acabou de dizer, você é meu filho amado. O diabo disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que Jesus podia dizer? Jesus podia transformar a pedra, sim ou não? Jesus está dando uma resposta na graça. Ele está dizendo, também está escrito. Irmão, graça sem Bíblia é mentira. Eu vou falar, não ensinam Bíblia por aí, porque ninguém quer que você aprenda para continuar te enganando com qualquer coisa. Para pegar e dizer, Deus me revelou aqui, que tem 10 pessoas aqui que quer dar uma oferta de R$1.000. Deus não faz isso. Deus revela aqui quem está com fome para a gente pagar uma janta no final do culto e fazer uma compra. Escute, ele está dizendo, nem só de pão viverá o homem. Presta atenção, falei para o Joel. Ele disse, Jesus não disse, nem só de pão viverá o homem. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo levou ele no pináculo, no lugar alto, você sabe da história. Para tudo Jesus tinha uma resposta. Eu profetizo que você também tem uma resposta para a sua tentação. Aprenda isso aqui. Para os homens, quando a piriguete vir para cima de você, diga para ela, eu não merecia, mas Deus me deu uma mulher maravilhosa. Nós estamos precisando, Roseli, dar respostas bíblicas para as tentações todos os dias. Dê uma resposta, aleluia. Dê uma resposta bíblica pela graça. Não vamos beber, crente é chato, crente não pode beber, não pode fumar. Irmão, a gente pode tudo, meu irmão. Se nós quiser beber, nós bebe. Se nós quiser fumar, nós fuma. Se nós quiser ficar doido, nós fica. Mas nós não quer. Pergunte por quê. Porque nós temos uma coisa melhor do que todas as coisas, que é a graça de Deus. Para que eu vou beber se eu sou agraciado? Eu quero ficar muito louco. Vem no culto de crente que gosta de dar glória a Deus, aleluia. Vem no culto onde Jesus está, para você ver a bagaceira. Se você não fica chapado, para você ver, aleluia. Crente é tudo doido, não pode fazer nada. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode raparigar, a gente pode fazer qualquer coisa, mas todo dia a gente diz, a gente não precisa, a gente não merece,
Eu fui agraciado, eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu tenho igreja, eu sou corpo de Cristo. Como é que eu vou emprestar o meu corpo para o mundo se eu estou inserido no corpo de Jesus Cristo? Eu profetizo que você tem uma resposta da graça para todas as suas tentações. Tem muita gente que está em cima, na igreja, e não foi Jesus que colocou, é o diabo. É o diabo. Pastor, mas está lá em cima, é o diabo, porque já se prostrou. Hoje, quando eu falei com esse homem que foi me socorrer, é menos um que não pode vir mais. Só vai aumentando a lista. Porque enquanto eu não sabia, eu era inocente, mas agora eu sei. E Deus não tem o culpado por o inocente. Então só está aumentando a lista, menos um. Ora pelos vasos. Pergunte por quê? Porque não está mais inserido no reino. Pelas suas escolhas. E eu profetizo que a sua vida seja uma resposta, a minha vida, para a graça de Deus. O favor imerecido. Quem tem ouvidos ouça. Pastor, nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer um arraial. Não, a gente vai pregar a Bíblia. Pastor, nós vamos fazer um carnaval, vamos botar uns batuques aqui, uma batucata santa. Não, a gente vai pregar a Bíblia. Aleluia. Pastor, a gente vai fazer uma vaquinha e vai trazer alguém famoso. Não, famoso aqui é só Jesus Cristo. Aleluia. Famoso aqui é só Jesus Cristo. Vem todo o culto, não falta um culto e não cobra nada pela sua presença. Aleluia. Quem éramos nós se não fossem os nossos ouvidos? Nós não estaríamos aqui hoje. Se não fossem os teus ouvidos, Alex, o céu aparecido, o senhor não estaria aqui hoje. É por isso que diz Eclesiastes 5, quando está na casa do Senhor, fecha tua boca, tenha reverência, seja tardio em falar e pronto para ouvir. Pastor, te quer conversar, fica com a gente, depois do culto, nós conversa, nós vamos batalhar todo dia. Eu profetizo em nome de Jesus que nós preparamos nossos ouvidos. No ano de 2000 começamos essa obra no ano de 2007, quando o João Marcos nasceu. João Marcos nasceu, minha bispa ficou 7 dias sem dormir, com depressão. Conheci uns irmãos da Assembleia, os velhos do Coque. Através dessa obra conheci Luiz e a Vera, na irmã missionária Leia. Deus curou a bispa. Irmão, eu sei o que é ficar na igreja sem dar ouvidos. Eu me batizei no ano de 2003. E eu passei 4 anos, na igreja e nunca dei ouvido. Eu sei o que eu estou te falando. Eu passei, você pensa que eu nasci vaso? Não, eu já tive do outro lado. 4 anos. Satanás nos humilhando. E quando João Marcos nasce, o Senhor abre um caminho. Eu conheci o poder de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo. E eu vi que eu poderia fazer parte desse poder. E aí nós começamos a andar com esse povo lá do Hermelino Matarazzo, do Cangaíba, fazer a obra. Descobri o poder de Deus, Roseli, nos cultos, nos lares. Nunca tinha visto uma revelação, uma cura, um milagre. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto na igreja, nunca vi. Nunca vi na igreja, nunca tinha visto alguém na igreja chorando dizer, eu quero aceitar Jesus. Nunca tinha visto. Aí eu estou na casa missionária, disse, as pessoas chorando, pastor, o que foi, irmão? Eu quero aceitar Jesus. Eu falei, meu, que isso? E nós começamos ali uma caminhada. Fomos crescendo na graça. Pensava que todo mundo, todo crente era crente, que crente não mentia, que crente não falava mal um do outro. E nós fomos crescendo na graça e no conhecimento. E nós começamos a ter problema. A descobrir que tinha crente safado, crente mentiroso, que enganava os outros, que era interesseiro.
No ano de 2008, nós fomos até o Paraná fazer um culto no lar. 1.000 quilômetros de chuva, 510 para ir e 510 para voltar. 1.000 quilômetros de chuva. Curitiba é do lado de São José dos Pinhais. E o Hiroshi, meu cunhado, falou: profeta, nós tínhamos um site chamado www.jesusnasuacasa.com.br. Tinha um adesivo escrito assim: pare de sofrer, né, Luiz? Eu fiz 3 adesivos fiados. Um pro meu carro, um pro carro do Luiz, outro pro carro do Reinaldo. E pediram oração de um povo de Itaquaquecetuba. Nós fomos, era uma menina chamada Tawane. Ela estava em Curitiba. E eu cheguei na casa com a bispa. O homem foi trabalhar. Eu pensei, eu não acredito que esse desgraçado foi trabalhar se eu rodei 1.000 quilômetros para fazer um culto na cadeira e vai trabalhar. O homem estava na prova, foi entregar pizza, tadinho. E eu, novo convertido, eu falei: Jesus, então já mata logo ele, pelo menos a obra está feita. E eu lembro que nós chegamos na casa de São José dos Pinhais, Luiz, tinha uma mala atrás da porta, era a mala dele. A mulher tinha descoberto que ele mexia com pornografia e tinha feito a mala dele. Nós fomos para esse hospital, chegou no hospital Bom Jesus, Pequeno Príncipe, Curitiba. Tinha uma menina carequinha, com 2 anos. Eu falei: nós viemos orar pela Tawane. A enfermeira falou assim: ó, show, eu respeito a fé de vocês, mas não tem mais nada o que fazer para ela. Os médicos já a desenganaram. Um frio em Curitiba, Angaroa. Eu falei: irmã, eu vim aqui fazer uma obra, essa menina apareceu, Jesus vai ter que fazer alguma coisa. Nós fomos lá, oramos e viemos embora. Voltamos na casa, fizemos tudo de madrugada. E quando a gente chega aqui em São Paulo, ligaram para o Hiroshi e dizem: olha, a menina está melhorando, tiraram a quimioterapia, ninguém está entendendo nada, Jesus está fazendo milagre. E quando eu desci, a enfermeira disse: vocês têm muita fé, você veio de São Paulo. Eu falei: ó, a menina Deus já curou, e você está desviada, vai voltar quando para os caminhos do Senhor? 4 enfermeiras entregou a vida para o Senhor Jesus nas escadas do hospital. Nós chegamos aqui no dia dos pais. No dia dos pais, nós íamos almoçar com o meu sogro e com a minha sogra. Na segunda-feira de 2008, dia dos pais. No outro dia, a gente foi fazer uma obra em Guarulhos. E vocês sabem da história, que a gente vindo da obra, na porta da minha casa, evangelizando quem? Minha mulher tomou um tiro, grávida, com meu filho no colo, grávida da Maria Eduarda. E eu falei: Jesus, o que eu estou fazendo isso? E eu caí na pior besteira da igreja. Eu pensei que todo mundo era crente. Eu pensei que todo mundo abraçava todo mundo. Nós tínhamos Nextel na época, lembra, Luiz? 7720-9191, liga à vontade a cobrar. E ele disse, eu falei: Senhor, e agora? Aí eu ia nos crentes, você viu o livramento que Deus deu? Aí o povo dizia assim: é bênção, né? Mas precisa ver, né, irmão? Ver o que, irmão? Aí quando eu dava as costas, eles diziam assim: também, irmão Marquinho, fica indo no centro de macumba pregar, fica indo em casa de recuperação, não tem pastor para ensinar. Eu não tive pastor mesmo para ensinar, porque o que os pastores queriam eu não tinha para dar, era dinheiro. A minha Bíblia tinha 78 envelopes, tinha mais envelope que o carteiro. E o Senhor disse: nessa campanha de segunda-feira, Alex, tinha 45. Quantas pessoas? 45 pessoas. Eliane, lá de Guarulhos, moradora de rua, me ouviu na rádio. Eu falei na rádio do irmão, pelo telefone, ela me ouviu. E nós fomos lá, Deus arrumou um emprego para ela, tirou ela das drogas. Na volta aconteceu isso. E eu me deparei com a voz de Deus pela primeira vez. Deixa eu correr. Falei: Senhor, e agora? Eu não sabia que tinha crente bandido. Eles estão falando que isso está acontecendo porque eu não tenho cobertura, eu não tenho um pastor. Quando eu apresentava o projeto de Jesus na sua casa para os pastores, dizia: é uma benção, mas ninguém ia. No outro dia, sabe quantas pessoas tinha na campanha? 3. 3 pessoas. 3 pessoas.
Falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou sem ninguém. Ele falou, não, você está sem as pessoas, eu continuo com você. Falei, Senhor, mas quem sabe os pastores estão tudo falando mal da gente. Ele falou, continua. Eu dispersei a multidão, e eu só vou te colocar com um crente valente. A partir de hoje você vai ser o meu Gideão. Só anda com valente. Em 2011 nós fomos pastorear uma igreja, Assembleia de Deus, na cidade de Arujá. Ficamos lá 2 anos. Fizemos culto numa casa. A casa encheu. Meu pastor me mandou para lá. Falou, Marcão, eu tenho uma obra para você pastorear a igreja. Eu falei, não, não posso pastorear a igreja não, porque eu tenho uma obra, Jesus, na sua casa. Eu estou aqui que o senhor precisar de mim, e Deus tem que falar comigo. Eu cheguei em casa, falei, João Marcos, tirou uma palavra para mim, pai. Ele pequenininho, ele tinha 6 aninhos, ele tirou uma palavra e falou, aqui, pai, aqui, ó. E Jonas fugiu da presença do Senhor. Eu aceitei o convite, pastoreamos ali 2 anos. Só que nós não tínhamos igreja, Joel. Nós já tínhamos uma Kombi para fazer a obra. A gente pagava programa de rádio sem ter. Rádio RC Itaquera 87,5 FM. Adivinha o nome do programa? Jesus na sua casa. Todo domingo às 10 horas da manhã. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque antes de estar no reino, a gente já investia no reino. Antes de conhecer o reino, nós já investimos no reino. E o programa era Jesus na sua casa. E começava a vinheta com o louvor do Regis Danés. E veio um tempo, passamos ali em Arujá. Deus falou, saia, contemple e espere. Pastor Jonanci foi em casa, no programa de rádio, foi tomar um café. Ele falou, ó, tá vendo essa garagem aqui? Eu vi essa garagem cheia, cara. E você vai ser pastor. Eu falei, amém. Você está na carne pura mesmo, mas está tudo certo, amigo. Ele falou, não, vejo uma igreja aqui. Eu falei, se for de Deus, Deus vai prover. E assim como o Jonanci falou, irmão, na inauguração dessa igreja, tinham 12 pessoas. Quantas pessoas? 6 da banda e 4 para rir da gente. Tinha 17, 5 era eu, Helena e as crianças. Tinha 4 da banda e 8 para rir. E eu lembro, Emerson Frazão pregou uma mensagem maravilhosa. A mão de Moisés, a mão leprosa. No sábado encheu, que o povo ficou com dó, foi lá. E eu lembro que a bispa ficava no portão da garagem. Ai, acho que aquela pessoa vai entrar. Não vai. Começou a chegar um, começou a chegar outro, começou a chegar outro, começou a chegar outro. Chegou a saudosa Camila, apresentou o barro duro pra gente. A gente ficou ali no barro duro muito tempo pregando. Quem tem ouvidos? Alex é do barro duro, Kelly é do barro duro, Natália é do barro duro, Carol é ex-barro duro, Ana Carolina está de lá. O barro é duro, mas a graça é grande. Não foi, porque quem tem ouvidos ouviu e está aqui hoje para contar os feitos do Senhor. Porque Isaías diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Irmão, eu profetizo que você ouça a voz de Deus. Quando todo mundo te abandonar, vamos abrir igreja. Eu falei, não posso abrir igreja quando eu não sou pastor. Apóstolo Geraldo me consagrou pastor e disse, eu preciso ungir você no dia de Páscoa, que Deus vai libertar você do ministério dos homens. Deus vai te dar um ministério, Marquinho, para a irmã Elane, um ministério profético, um ministério de fogo na terra. A gente ia pregar nas igrejas, Luiz, o cara falou assim, vem 3 semanas, vai ser bem, esse irmão Marquinho quer congregar aqui, eu unjo o irmão. Eu falei, não posso, Deus mandou esperar. Ele me ungiu, nós abrimos a igreja e Deus começou a fazer uma obra. E quando a gente falou que foi abrir igreja, a nossa família ria. Como é que vai abrir igreja com o nome sujo?
Eu disse, mas não é meu CPF que prega, sou eu. Eu falei, mas CPF sujo, dinheiro limpa. Livre no nome da vida, só Jesus pode colocar. E começou a peleja. No ano de 2013, 29 de julho de 2013, inauguramos a garagem. Em fevereiro, inauguramos Carmozina Velha. Quem foi na Carmozina Velha aqui? Tomou as Chegou o bispo Joás lá com a Débora. Foi dar um rolê, voltou com a Débora grávida. Falei, fica na igreja. Chegou Alex, chegou Kelly. Foi chegando um, foi chegando outro. Começou a chegar as ovelhas do Valdemir. Eu falei, você vai perder, Valdemir. Abrimos Carmozina Velha. Para nós era um templo de Salomão. Você foi na Carmozina Velha? Você foi na Carmozina, aquela que era um buraco embaixo? Era um buraco. Era igual a igreja de Suzano. Não tinha uma janela, João, e descia uma escada. Para nós, irmão, tinha ventilador no teto da igreja. Tinha umas luzes coloridas, um globo lá. Tinha uma sala de pastor. Irmão, para mim, irmão, era o tempo. Eu me senti o Edir Macedo naquele lugar. Tinha uma mini lanchonete que nós nunca vendeu nada, só fazia café. Ontem, que dia que foi? Ontem foi sábado. Tinha uma moça aqui, sexta-feira, Mônica de Cotia. Ela era membro da Carmozina. Ela veio lá de Cotia para vir no nosso congresso. Todo ano ela vem. Ela disse, eu tenho gratidão por essa casa. Ela congrega na Assembleia de Deus. Ela falou, pastor, já falei com o meu pastor, já falei com a bispa, eu só dizimo aí que eu sei para onde vai o dinheiro da igreja. Falei, você pediu para o seu pastor? Eu falei, pedi, falei, tá tudo certo. E nessa igreja não tinha uma janela, a escolinha era mofada. E para nós, irmão, era um são. Lá de quarta-feira tinha um culto, Luiz, de busca do Espírito Santo. Quem lembra disso? Vamos lembrar das coisas. Maiara, Deus tomava o Elvis, a gente estava na rua do cemitério, o Elvis saía correndo na rua, pulava o muro do cemitério. Corre atrás do Elvis. Eu falei, daqui a pouco ele está os dois mortos, dois Walking Dead, igual o Michael Jackson no Thriller. Sai correndo. Irmão maluco, quem foi batizado naquele lugar? Fevereiro abrimos Carmozina. Em maio, dia 1º de maio de 15, nós abrimos aqui. E conhecemos a Roseli, o camburão deixou na porta. Chegou o carro do SAP. Chegou o carro azul e cinza do SAP, Serviço de Administração Penitenciária. Deixou aí na porta. Falei, deixa essa cruz aí. E o cara da SAP falou, é perigosa, cuidado. E aí a gente vai lembrando, irmão, estou contando isso, Joel, porque a gente vai lembrando de cada rosto, todo mundo chegou. Era tudo pessoas destruídas. O pastor era destruído. E eu pregava aqui, falei, irmão, eu estou pregando, eu já quebrei várias vezes, eu tenho o nome sujo, estou de carro velho, mas uma hora isso vai passar. Eu consertei o meu altar pregando, irmão. Eu consertei a minha vida pregando o Evangelho. Por isso que não adianta a gente pregar para fazer uma performance. A gente tem que pregar para viver. Em outubro abri Maricanduva, 10 meses, 3 igrejas. Aí começou o nosso pesadelo, que todo mundo sabe. Mas eu não quero falar de pesadelo, eu quero falar de coisa boa. Mas todo pesadelo foi um aprendizado para nós chegarmos até aqui. 2016 nós fomos para Bragança Paulista. Ficamos um ano em Bragança Paulista. Cadê a Jô? Cadê a Lacide? Ia toda quarta-feira para nós, ela dormindo. Essa Fernão Dias, nós ia segunda e quarta, uma guerra. Ficamos um tempo, ganhamos muita alma para Jesus. Acho que nós ganhamos mais alma que a cidade inteira. Depois, passou o tempo, mudamos para Carmozina Nova, conheci minha irmã Dice, minha linda. Valeu todo aquele tempo naquele lugar pela sua vida. Em nome de Jesus. Depois abrimos abrimos Camélia, Suzano, tudo em cima. E a última gleba do peso. Então a gente cultuava, sempre cultuamos todo dia. Era campanha, culto, campanha, culto, campanha, culto. E todo dia Deus fazendo. Todo dia a gente provando que era crente, que falava a verdade.
todo dia, tinha que provar para o endemoniado que você é decente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos aqui foram embora porque o comichão entrou nos ouvidos, ouviram os rebeldes dessa casa, foram embora. Pessoas boas, irmão, pessoas boas. Pergunte por quê? Porque em algum momento parou de ouvir a voz de Deus para ouvir alguém. Deus erra? Deus erra? Quem te colocou aqui? E você acha que Deus te arranca daqui? Quem é casado aqui? Você acha que Deus vai arrancar você da sua família para te dar outra? Pastor, e se o senhor errar? E se o senhor pecar? Fique aqui, sofra com a igreja, cuide da igreja. Um erro do pastor não é para montar uma quadrilha. Um erro do pastor, trata o pastor, afasta o pastor, cuida da igreja e depois segue a vida. Não é assim que o pastor faz com todo mundo? É assim ou não é? Então é essa a mentalidade que você tem que ter. Eu tive pessoas aqui dentro, nesse lugar. Muitos morreram, mas ouviram a voz de Deus. Pessoas morreram novas. Pergunte por quê? Porque não deram ouvido à voz de Deus. E quando você ouve a verdade, o nível de justiça tem que aumentar. O nível de justiça tem que aumentar. Nós passamos por guerra, nós ficamos com 7 igrejas abertas ao mesmo tempo. E Deus falou, fecha. Falei, Senhor, Deus falou, fecha tudo. Eu falei, Senhor, ele falou assim, você só preparou o pastor, cara. Você não preparou o filho. Fecha tudo. E começa tudo de novo. E a gente tem um ego dentro da gente, né, irmão? A gente fechou. E permanecemos aqui. E deixa eu te falar o que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe aqui não foi nenhuma campanha de prosperidade. O que nos trouxe aqui não foi corredor de fogo com sal grosso. O que nos trouxe até aqui foi anunciar a verdade. Eu falei ontem aqui, veio polícia militar, PSIL, prefeitura. O Satanás vira e mexe, ele vem aí de vez em quando. Mas o Senhor não sustentou até aqui. E você, se eu saísse para pregar, Joel, no Brasil inteiro, eu montava agenda. Eu tenho algumas palavras boas que eu já preguei na vida. A gente tem um reino dentro da gente. Sair por aí pregando uma mensagem é fácil. Difícil é pregar todo dia para um povo exigente. Só nesse lugar que eu já preguei 1.600 vezes. E você nunca veio num culto aqui para ter menos de 1 hora de palavra. Deus me deu o dom de revelação e falou, você não vai mais entregar a revelação, só quando eu mandar agora. Você vai revelar a minha palavra agora. Você vai. Tá aqui, pastora Roseli, fazia uma fila aqui. Mulher com foto de macho. Pastor, o senhor ora. Não ri não, Roseli, fica quieta. O senhor ora pelo meu marido. É seu marido? Não, ele vai ser. Como? Eu não estou entendendo. É que ele ainda está casado. Eu falei, você quer roubar o marido da mulher e quer que eu ore? E começamos a pregar aqui. Terça-feira não tinha lugar aqui, quinta não tinha, domingo não tinha. E Deus falou, chega de revelação. Entre no meu reino e revela a minha palavra. Aí as pessoas começaram a levantar e ir embora. Aí voltavam um tempo e dizia, ele continua pregando arrependimento. Só que nesse meio termo, os meus filhos foram crescendo. Desculpa a minha sinceridade. Eu vejo todo mundo dizendo, olha, os filhos de vocês são uma bênção. Mas a receita está aí, mas ninguém quer fazer. Eles ficaram em cadeirinha de bebê conforto. E a gente com o carro quebrado, empurrando sem gasolina na rua para fazer a obra. Quando eu vejo a irmã dizendo, eu não vou por causa das minhas crianças. Você não tem ouvido para ouvir a bispa, cara.
Ai, pastor, o senhor fala isso porque o senhor congrega do lado da sua casa. Você já sabe onde que eu já congreguei? Congreguei em Bragança Paulista, 120 km para ir para voltar. Congreguei em Itaquaquecetuba, congreguei em Arujá. Mas sabe o que nos trouxe até aqui, Joel? Foi manter os ouvidos ouvindo Ele. Um dia a gente fazendo um ato profético aqui para ajudar a pagar o aluguel, 4 mil reais. Eu falei, é isso que eu ganho por pregar a verdade? Não tem dinheiro para pagar aluguel? Ele falou, continua pregando a verdade. A gente quebrado, minha Elaine que ia receber na Serra Mar que a gente devia, não podia pagar pra gente, descontava uma parcela. Quanto que tem aí, amor? Tem tanto. Põe 1.700 no aluguel da igreja. Põe 1.000, põe 1.200. Ali o Elvis ali. Testemunha ocular. Não peça o reino se você não está inserido nele. O dono mora aqui em cima. Alguém já viu o dono aqui nesse culto? Alguém já viu? Você nunca viu ele. Pergunte por quê? Porque a gente nunca atrasou um aluguel, irmão. Porque essa igreja não foi aberta para ganhar dinheiro. E quando essa igreja foi aberta, a gente abriu muitas igrejas num período de tempo. Um monte de crente endemoniado saiu daqui para abrir igreja, Joel. Nenhuma perdurou. Porque o que abre por causa de dinheiro tem que fechar por causa do dinheiro. E a gente cheio de conta, Luiz. Luiz sabe disso aí. Mas a igreja é sempre honrada. Quem já viu eu chegar aqui de mão suja, de graça para pregar? Mas eu estava aqui. Quantas vezes você veio aqui num culto e meus filhos não estavam aqui, nem minha esposa? Sempre com um sorriso no rosto. Sempre abraçando, precisando de um abraço. E hoje está fácil. Hoje a gente sai daqui, pode comer com os amigos. Tinha que sair daqui e pedir dinheiro emprestado para trabalhar amanhã. Mas quem tem ouvidos, ouça. Você não está aqui por minha causa. Você está aqui porque os seus ouvidos te sustentaram, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Eu contraí inimigos por causa de Jesus. Eu tenho pessoas que me odeiam hoje. Me odeiam. Um dia um menino chegou aqui. Ele me entregou uma revelação aqui. Eu menosprezei o menino. Ele falou, meu pastor, assim te diz o Senhor. Eu vejo homens reunidos que se pudesse comia a tua carne viva. Eu falei, que isso, mano? Canibal agora? Eu desfiz da profecia do menino. Menino novo, cheio de Deus. Ele falou, os homens se reúnem e se eles pudessem, eles te comiam os pedaços vivos. Eu vejo ódio. Eu vejo homens reunidos com ódio da sua pessoa, esperando o dia da tua corrupção. E tudo que aquele menino falou estava carregado de toda a verdade que eu precisava entender. E eu falei para o Senhor, eu nunca fiz inimigo no mundo. O Senhor resolve isso aí. Fui caluniado, achacalhado. Chacalharam minha casa. Satanás entrou num lugar que eu não permito, que é minha casa. Mas nós estamos aqui. E nós aprendemos com a missionária Daniela. Eu gosto do tempo por 3 coisas. Mostra a verdade, desbanca a mentira e pune os culpados. E essa igreja que você está vendo hoje aqui,
Ela tem restrições. Diga, essa igreja tem restrição. Diga, essa igreja não é para qualquer um mais. Essa igreja é para uma pessoa imperfeita igual você. Essa igreja é para um usuário de droga, é para uma prostituta, é para um ladrão, é para um pai de família, é para um bêbado, é para um cracudo, é para ele. Mas ela não é para lobos. Lobos não entram mais nessa igreja. Lobos tem uma lista ali com meus obreiros, e se entrar eu pego eles. Quem mandou aqui, você não entra, é ódio do meu pastor. Olhe para mim, porque pastor que não mata lobo sacrifica ovelha. E quantas pessoas foram embora porque não deram ouvidos e ouviram alguém? É por isso, se alguém dessa igreja te comprar e não pagar, fale comigo. Se um obreiro meu fizer negócio com você, trapacear, fale comigo. Se alguém falar de você comprar, não pagar, fale comigo, porque a gente não admite a gente andar torto. Se não tem dinheiro, a gente ajuda, mas tem que falar a verdade. Cadê o pastor Edivaldo ali, ó, profeta? Lá do Piauí. E um dia eu, no Monte Coelho com a Aparecida, ele falou: apóstolo, eu posso falar? Eu falei, claro, meu pastor. Eu tenho um negócio, um trem de Deus para o senhor. Eu falei, fala. Deus falou comigo sobre a igreja. Eu falei, tá bom. Ele disse: o problema das guerras é que as pessoas vão embora da igreja e não conseguem levar o coração de lá. E aquela palavra de volta entrou aqui. Escute o que eu vou dizer para você. No dia de guerra, guarde os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu quis parar isso aqui. Eu quis fechar isso aqui. Eu quis cuidar da minha vida. E olha o que eu vou dizer para você. Se eu contar o meu sofrimento aqui, vocês não trabalham amanhã de pranto, de choro, meio dessa mulher aqui. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Com todo o problema que tem dentro de uma igreja, o melhor lugar para estar com a nossa casa é dentro de uma igreja. Porque é aqui que tudo acontece do céu. É aqui que os filhos são transformados. É aqui que os filhos pequenininhos caminham para o altar. A gente apresenta hoje, amanhã estão caminhando pelo altar. Eu profetizo que no tempo de crise, se te faltar dinheiro, se você estiver em pânico, endividado, anda com crente que tem uma voz para dizer: continua, continua. Pastor, e se alguém morrer? Ele vai dizer para você: não chores. Rica badalaçada. Eu profetizo, bote as suas duas mãos nos seus ouvidos. Eu profetizo que você guarde os seus ouvidos, que você não deixe de ouvir a voz do Senhor, aleluia, que você não deixe de ouvir a palavra. Não importa o que acontecer com você, eu tenho que acabar isso aqui. Eu não consigo contar tudo, senão eu vou chorar aqui, eu vou estragar isso aqui. Mas eu tenho uma promessa para te fazer, no nome de Jesus. Continua ouvindo a voz dele, que a sua casa vai contar os frutos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. E aqui tem uma receita. Tá ficando fanático, graças a Deus. Aleluia. É melhor ser fanático do que ser mulherengo. É melhor ser fanático do que ser cachaceiro. É melhor apaixonado por Jesus do que ser apaixonado pelo mundo. Olha para essa igreja hoje. Quem estava aqui quando deu a profecia dos Isaac? Aí. Esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus diz. Porque o Yeshua está nesse lugarzinho. Sabe por que o Yeshua está aqui? Porque vocês ouviram a voz dele. Vocês ouvem a sua palavra. É por isso que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui por causa dele. E aonde a sua palavra é pregada, aonde a palavra é anunciada, ele está. Ele tem que estar para mudar a sua casa. Ele vai cuidar de seus filhos, do seu futuro. Volte naquele lugar. Volte naquele lugar de lágrima. Eu tenho um caminhão velho, da minha idade, do ano de 76. Toda vez, Joel,
que eu quero reclamar, o Espírito Santo falou assim: olha para 4.000. Lembra do tempo que você só tinha ela? Mas lembra do tempo que você só tinha ela, mas eu falava com você do mesmo jeito? É por isso que o nosso desafio nesses dias, irmão, é continuar ouvindo a voz de Deus. Porque Deus nos abençoou com coisas. Um monte de gente aqui pegava a cesta básica, onde compra a cesta básica, mata a fome de todo mundo. E não é por mim, é por vocês. É por isso que os filhos estão crescendo na presença do Senhor. É por isso que a gente tem surpresa boa com os filhos dos filhos. E nós não estamos pensando, irmão, em tempo novo. E não, nós estamos pensando em continuar ouvindo a voz de Deus. E não existe, Joel, uma nova onda, uma nova visão. Não, só existe uma voz. E nossos ouvidos têm que estar atentos a ouvir a voz. Não existe. Não tem pastor bom. Tem pastor que prega a Bíblia. Tem pastor que anuncia a verdade. Porque Deus diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Eu profetizo em nome de Jesus que não importa o vale que você passar, não importa as guerras que nós passarmos, ouça a voz de Deus. E nós pentecostais, a gente pensa que ele sempre vai vir com a voz da trombeta que o pastor Fábio pregou, com o som de muitas águas. Mas Elias estava na caverna. Ele não estava no fogo, ele não estava no vento, ele estava numa brisa suave da caverna. E essa igreja, ela pode deixar de existir amanhã, se nós pararmos de ouvir a voz de Deus. Parar de ouvir a sua palavra. Ah, tem uma moda. Não tem moda. Só tem uma moda. É o Evangelho de Jesus Cristo. E toda vez que você estiver passando por um mau momento, lembre que você não merecia estar casado, ter filhos, ter uma casa, ter um emprego, ter uma saúde boa. Você não merecia. Mas Deus, por amor a Jesus Cristo, olhou para você e achou graça de te deixar vivo, de te dar filhos. Aleluia. Deus não dá filho para tirar ninguém da obra do Senhor. As crianças são presentes da igreja. Eu estava conversando com uma irmã, ela falou: ai pastor, o menino não para. Eu falei: deixa ele no altar comigo, segurando a minha perna, que eu prego o culto inteiro com ele. Sabe por quê, irmão? Porque esse ambiente é importante para eles. A Kelly e o Alex sempre contam as histórias do Ezequiel e da Sara. A Kelly um dia chegou e falou para Ezequiel: a gente não vai mais para a igreja. Esse menino quase infartou na cadeira e chorou. Sabe por quê? Porque nós estamos preparando uma igreja para os filhos. E onde nós preparamos para os filhos, a gente não faz qualquer coisa, a gente vai ter que fazer o melhor. Então, irmão, não espere. Pastor, essa igreja, não espere famosos aqui. O dinheiro da igreja é para gastar com gente. O dinheiro da igreja é para investir na obra social. O dinheiro da igreja é para pagar a escola para filho de crente que não tem condição, escola boa, para ser alguém amanhã na vida. O dinheiro da igreja não é para dar salário para pastor. É por isso que eu amo esses obreiros. E se você quiser arrumar encrenca comigo, fale mal de um obreiro para mim. Se ele te dever, a gente vai cobrar e ele vai te pagar. Mas não fale mal de um povo que vai para tudo quanto é lado, com um monte de filho, correndo todo dia, cansado, buscando, que vai na casa chique, vai na favela, vai na casa cheia de ladrão, vai na casa suja, na casa imunda, na casa cheia de demônio, com seus filhos pequenos. E Deus falou nesse ano: se afaste das campanhas e deixe meus filhos percorrer a sua escola. É por isso que vocês não me veem mais escalado. Eu sempre chego numa casa de surpresa. Mas meus filhos estão lá. A Maera disse que a Chloe falou: hoje não tem campanha? Ele falou: não, hoje não tem. Não, hoje tem uma campanha, não foi, Maera? Hoje tem... Ela falou: a gente vai na casa da bispa. Ela falou: não, hoje é uma campanha. Eu falei: então não vou. E Deus tem tocado o coração das crianças.
Deus tem tocado e Deus vai fazer grandes coisas. Esses meninos vão ser tudo fera, meu irmão. Pergunte por quê? Porque os pais estão dando ouvido à voz de Deus. Pastor, eu vou para uma grande plataforma onde tem 1.500 negros se batizando, vai lá. Eu quero ver você achar os pastores no dia que seu filho estiver no hospital. Vou falar rasgado. Eu quero ver. O pastor não sabe nem o teu nome, quanto mais dirá dos teus filhos. Erevadaraça. E quando um filho de um está doente, é grave, toda igreja para. Está aqui nos obreiros. Onde quem tiver, para agora e faz um clamor por alguém. Nós temos nossa atalaia ali na Vila Carmosina, 24 horas de oração. Tem um pastor Aparecido que não tem lugar nenhum, só tem aqui. O Senhor é um presente de Deus para essa igreja. E eu profetizo que nenhuma estrutura que nós conquistarmos, que nenhuma estrutura amanhã, que nenhuma coisa nos roube os nossos ouvidos, Adriano, de ouvir a voz de Deus. Porque não vai ter coisa pior, Alex, do que dizer, lembra no aniversário, 18 anos da igreja, o apóstolo falou de dar ouvido, hoje ninguém vê mais a cara dele. Eu encontrei o rapaz que fundou Jesus na sua casa comigo, terça-feira. O Luiz falou, Deus preparou, tirei. Tinha 11 anos quando eu falava com ele. Deus nos separou. Eu derramei tanto reino nele. Chorei 3 horas e 20 de mesa. Derramei um pouco do reino nele. E esse cara tem muito dinheiro. É um cara querido, abençoador, né, Luiz? Um cara abençoador, um cara bom de coração. E eu falei, meu querido, nenhum sucesso financeiro substitui o fracasso de uma casa. Então, todo dia, Elaine, Luiz e Vera, minha linda, Deus mostra alguém que parou de dar ouvido. E nós sabemos como é que está. Hoje parece antiquado. Hoje parece, se eu ver em rede social te não dá cedo, jovem, parece antiquado. Amanhã vai ser os valores que vão permanecer na sua casa. Vão ser os valores que vão. E esse cara me revelou um negócio que eu dividi com alguns pastores aqui, que só confirmou tudo que nós achávamos. Então, no vale ou na bênção, ouça a voz de Deus. Escute. Não tem outra voz. E o verbo se fez carne. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E tudo que foi feito, sem ele nada do que foi feito existisse. Nós não estamos aqui por talento nem por dom, é por causa dele. Os casamentos estão de pé por causa dele. O suicídio não aconteceu por causa dele. O pai não foi embora de casa por causa dele. A mãe não abandonou a casa por causa dele. O filho não morreu, é por causa dele. O marido não morreu, é por causa dele. Nós não morremos, é por causa dele.